esperem por mim, esperem por mim, esperem por mim. 1, 2, está ligado? Estou sim? Conseguem ouvir-me? Ah, bom. Então é assim. Parece que estou atrasada, mas estou neste grupo desde o primeiro dia. A pandemia trocou-nos as voltas e aqui não foi exceção. Íamos começar os encontros deste projeto exatamente na semana em que o país fechou, no início deste ano. Troca vai, troca vem, as semanas foram passando e tivemos de dar corda aos sapatos. Foi então que se decidiu começar os encontros no Zoom, como quem diz, no computador. Cada um na sua janelinha, sem saber se éramos altos, baixos, gordos ou magros. 1, 2, 5 semanas e nós sempre em casa a ver as casas uns dos outros através do computador. E estávamos nós finalmente a desconfinar e mandam-me para casa para fazer isolamento profilático, por terem estado com alguém, que esteve com alguém que se diz que poderia estar infectado. Porque por acaso esteve lá, mas está melhor. Ora, farta de estar isolada, estava eu, até detesto ficar fechada em casa, e o que mais queria era poder fazer teatro. Resumindo, o meu segundo teste chegou ontem e claro que deu negativo, mas isto eu já sabia, afinal nem tinha sintomas. Então, aquilo que vos queria dizer é que parece que estou atrasada, mas não estou. Estou aqui desde o primeiro dia, mas não consegui ensaiar. Quero pedir desculpa a quem me veio ver. Sei que estão desiludidos, mas acreditem que vai ser um bom espetáculo, apesar de eu ainda não ter visto. Para mim, vai ser uma surpresa. Divirtam-se! E então, por onde é que começamos? Ó Sr. José, por endireitar os pregos, não é assim que toda a gente começa. Estava a falar disto, pá. Como é que isto se fazia? Pensava que era comandado de bicicleta, mas afinal parece que as minhas mãos desaprenderam. É assim, não é comandado de bicicleta porque eu nem sei andar de bicicleta, Sr. José, mas sei fazer um sapato. Você tem é que deixar que as suas mãos se lembrem. Fazer um sapato? Olha, estes sapatos, por exemplo, foram cortados por mim, alterados, inclusive agaspiados pela minha mulher. Eu calço 41 e tiveram que ser feitas umas formas 39. Como é que pode ser? Aí qualquer coisa que estava mal, Sr. José. Claro que a medição das formas antigamente não é como agora, quer dizer, era um bocado mais... Era a olho. À maneira antiga, era diferente. É assim, a melhor maneira que você tem para nunca se enganar no seu número, Sr. José, é pousar o seu pé em cima de uma folha de papel e depois desenhar o contorno do seu pé. Mas de pé? Do seu pé, homem. Eu sei. Mas a melhor maneira para não errar é realmente estar de pé, porque o peso do corpo, o volume do pé aumenta. E então aí, a gente com um papel, num cartão, então risca o pé tudo à volta. Depois de seguida, mede-se, pega-se na fita de sapateiro, que de um lado é uma fita normal, de centímetros, mas do outro lado é que é a verdadeira fita com as medições do calçado. Exatamente. Então, mas, ó, Sr. José, afinal você sempre trabalhou nos sapatos. Toda a vida. Olha, de manhã ia trabalhar para a minha mãe, o dinheiro que ganhava era para ela. À noite ia trabalhar para outra fábrica para ganhar algum também para mim. Um dia um patrão virou-se para mim e disse-me, olha, vens trabalhar para mim e eu dou-te o calçado todo para os teus filhos. Então, e você foi? Claro, pagava-se mais, a gente no calçado ganhava-se mal. Oh. A gente tínhamos que aproveitar. Claro. O calçado é uma profissão muito bonita, mas ninguém quer isso para os seus filhos. É, você até pode ter certa razão. Mas olha, eu cá vou continuar a defender o calçado, sabe? Para mim, não há vida sem sapatos. Assim, um bom sapato, Sr. José. Um sapato que dura uma vida inteira. Um sapato que aguenta todo o peso do seu corpo.
que o suporta tanto nas boas como nas más notícias. Um sapato que não o aleija, não o atrapalha. Um sapato tão bem feito, Sr. José, que nem se estraga. É assim, é um sapato feito por mãos. Olha lá a coisa mais bonita que isso, Sr. José. E quando as mãos se esquecem? As mãos nunca se esquecem, Sr. José. A cabeça esquece de tudo. Esquece do texto que tem para dizer a seguir, esquece dos medicamentos que tem para tomar e com o passar dos dias, olha, vai-se apagando as más memórias, as memórias boas, vai-se apagando tudo. Até esquecemos que existimos. Desaparecemos e pronto. Sr. José, você está outra vez a ser muito dramático. Não me acredito que seja bem assim. A cabeça até se pode esquecer, mas as mãos essas nunca se esquecem, Sr. José. Isso é como fazer um sapato. Ou como andar de bicicleta. E de que me interessam as mãos que se lembram, se a cabeça não sabe o que fazer com elas. Tenho medo de me esquecer de tudo. Deixar de saber fazer com as mãos, com a cabeça. Por isso, olha, ando com tudo escrito, escrevo tudo para ver se não me esqueço de nada. Olha, E ainda assim, às vezes acabo por me esquecer na mesma. Pois bem, estou a ver que você está aqui cheio de papéis, Sr. José. E você tem aqui tudo, certidões. Você até o caminho para casa tem aqui escrito. Sr. José, a alma do sapato diz aqui que a melhor forma de apanhar um caloteiro é não fixar bem a alma do sapato. Mas, alma do sapato, Sr. José? A alma do sapato, exatamente. A peça rija é a peça que apoia o arco do pé, por exemplo, isto aqui, há quem chama o enfuste. Isto é a verdadeira alma do sapato. Se não fixarmos bem, depois, com o passar do tempo, o calçado começa a fazer barulho, quer dizer, a andar. É o sapato que guincha, eu já ouvi falar disso, Sr. José. Era assim que os sapateiros avisavam uns aos outros se aquele cliente era caloteiro ou não. Exatamente. Assim avisam os outros comerciantes para não fazerem fiado. O mais importante é sermos uns para os outros. Com certeza, Sr. José. Então diga lá, você diz que todos os objetos têm alma? Todos os objetos e todas as profissões. Mas e como é que você a encontra? Isso és tu que tens que responder. Nem tudo que parece é. Por exemplo, um bom sapato feito de pele, mas pode enganar. Claro. Se olharmos só para a parte de fora, podemos ser enganados porque de fora não dá para ver a alma. E para ver a alma é preciso olhar para dentro. Há por aí sapatos por fora são de pele, mas por dentro são sintéticos. E isso não é um bom sapato. O interior não se vê e por isso ninguém dá valor. Mas o interior é o mais importante. Um bom sapato distingue-se pelo interior. Há por aí muitos sapatos que vemos, mas os interiores são sintéticos. Você está-me a dizer os sapatos são mais ou menos como as pessoas, não é? Às vezes têm muita qualidade por fora, mas por dentro são sintéticos. Não é bem assim, mas quase. Olha, então diga-me uma coisa. Nós, para encontrarmos a alma do sapato, temos que olhar para dentro. Então, mas e a alma do sapateiro? Diga lá, como é que se encontra? Fazendo a pergunta certa, olhando para dentro de ti, por exemplo, o que é que te faz querer ser sapateiro? Eu sei lá, Sr. José. Eu gosto de olhar para uma pessoa e depois olhar para os sapatos. Depois gosto de imaginar um sapato que encaixasse perfeitamente nessa pessoa, sabe? Mesmo que a própria pessoa ainda não saiba. Depois vou para casa, vejo os materiais que tenho disponíveis, gosto de os preparar todos, depois começar a encaixar tudo, peça por peça, até concluir o puzzle. Pois, olha, gosto de saber que gosto de fazer todas as partes do sapato, sabe? E demorar todo o tempo que for preciso. Isso não me interessa. Depois gosto de saber que o sapato que me sai das mãos não vão magoar o pé daquela pessoa. Gosto de imaginá-la assim, caminhar com eles, confortável, confiante, segura, sabe? E gosto que o sapato a acompanhe durante todo o resto da sua vida, naqueles momentos mais importantes, e que a própria pessoa nunca se aperceba que os traz calçado. Eles passem despercebidos. É assim, você pergunta-me o que é que me faz querer ser sapateiro. Eu não lhe sei responder, mas não sei lhe dar uma resposta concreta.
Isso é que eu gosto, de ficar a olhar para as pessoas, olhar para os pés, imaginar por onde é que já andaram, o que é que já palmilharam. Olha, gosto de meter na vida das pessoas. Um bom sapateiro é como tu. Tem de se conseguir meter nos pés das pessoas. A gente vê sapatos, uns mais bonitos, outros menos bonitos, uns de melhor qualidade. Uns mais novos, uns mais usados. Tudo depende depois da carteira de cada um. Ou da vontade de caminhar. É mais ou menos isso. Olha, Sr. José, diga-lhe uma coisa. Eu gostava de aprender tudo o que existe sobre a profissão. Olha, eu gostava era de não me esquecer. Então, você ensina-me tudo o que se lembra, assim é da maneira que eu ajudo a recordar, Sr. José. Não. Eu ensino tudo o que sei. É da maneira que não deixo morrer a arte, mesmo quando desaparecer. Sr. José, para onde é que começamos? Trabalha, rapaz, trabalha. Devem estar a pensar que eu sou uma estátua, mas eu não sou uma estátua. É importante dizer isto para não haver confusões. Eu não sou uma estátua. Vim para cá para substituir um trabalhador que estava neste local e que foi levado daqui durante a noite para a parte incerta. Com alguma violência, se repararem, os parafusos estão muito retorcidos. Eu não sou uma estátua e também não sou chapeleiro. Boa tarde. Ilustre. Sim, boa tarde. Costumava dizer-se que cá em São João da Madeira, um homem sem chapéu era como um galo sem crista. É um galo sem crista. Por acaso não se está a meter comigo, não? Olha, cá em São João da Madeira também se costumava dizer que se fosses sapateiro, olhavas para os sapatos. Como vê, eu estou a substituir um trabalhador que estava neste local e que foi roubado daqui, e se reparar, nenhum dos companheiros dele de trabalho está representado com chapéu na cabeça. Exato. Porque estão representados a trabalhar. Não havia homem que se dirigisse ao seu local de trabalho sem chapéu. Depois, tirava-o durante o seu turno. É verdade, havia um período também em São João da Madeira e no país em geral, em que todo homem, fosse para onde fosse, levava sempre o chapéu na cabeça. Podia um ou outro até andar descalço, mas sempre com um chapéu na cabeça. Exato. Coisa que muda com a lei do pé descalço, que obriga toda a gente a andar calçado. Lentamente invertem-se a necessidade. Deixa-se de cobrir a extremidade superior e passa-se a cobrir a extremidade inferior. Essa lei do pé descalço, isso é uma informação com muito rigor. Essa lei do pé descalço deve ter sido promulgada em 1958, 1959. E, de facto, é curioso que é a partir daí que a indústria de calçado começa a crescer e até ultrapassa em dimensão a indústria da chapelaria. Meu caro, não direi que ultrapassou, direi que acompanhou. Sim, tem razão. Eu também não direi superior quando me refiro ao chapéu e inferior quando me refiro a sapatos. Talvez. Concordamos que ambas as indústrias são belas. Sim, são belas, são importantes e são necessárias. Concordamos. Concordamos, sim. Boa tarde, cavalheiros. Boa tarde. Estive ali a ouvir a vossa conversa e não posso deixar de intervir, se me permitem. Sim, claro. Estive a ver como vocês falavam e não quero nem concordar nem discordar. Apenas dizer-vos que uso chapéu e uso sapatos e que trabalhei em ambas as indústrias nos escritórios. E foi a primeira mulher a entrar aqui de calças. O que é que me dizem a isto? O que é que dizemos a isto? Até agora estivemos a falar de chapéus e de sapatos, agora de calças. É verdade. Estávamos nos anos 70, Portugal era muito antigo, eu era muito livre e Portugal muito opressor. Um dia vesti umas calças e apresentei-me ao serviço. Quando ia entrar ali por aquela porta, foi mesmo ali. Disseram-me:
onde é que pensas que vais? E eu respondi, vou trabalhar, que já vou tarde. Olharam para mim de alto a baixo e disseram, de calças? Eu olhei para eles de alto a baixo e disse, parece-me que não sou a única. Então engasgaram-se e disseram, nunca entrou aqui nenhuma mulher de calças. E tal é proibido. E eu disse, então legalizem já nos próximos minutos porque eu vou entrar e fazer o meu serviço. E depois? Depois entrei, sentei-me e fiz o meu trabalho. Dia seguinte, todas as minhas colegas vieram de calças. Mas então, afinal, as calças não eram um problema. Não, não eram. O problema maior foi quando eu vim de mini-saia. Sabem aquela história do gato? Não. Sim, está um gato a um canto de uma sala. Está lá 1 mês, 2 meses, até que um dia alguém pergunta, o que está ali a fazer o gato? E ninguém sabe responder. Só dizem, sempre esteve ali. Pensei que tu sabias. E eu respondi, não sabia. É a mesma coisa. Ninguém entrava de calças até alguém entrar. Ninguém usava mini-saia até alguém usar. Ninguém questionava até alguém questionar. E ninguém fez a revolução até alguém a fazer. Mas isto é uma lição valiosíssima. É extraordinário. É questionar, provocar e abrir novos caminhos. Muito bem. Meu caro, importa-se de me substituir aqui um bocadinho, é que eu estou a precisar muito de esticar as pernas e mexer os pés. Pode ser? Mas com certeza que sim. Importa-se de ocupar o meu lugar enquanto eu me ausento momentaneamente? Mas é claro que não. Importa-se me substituir aqui enquanto substituo o cavalheiro que o vai substituir assim? Mas isto então é uma roda de substituições. Claro. Vamos mudar de lugar então, sem mudarmos personagem, correto? Mas é Concordo. evidente. Muito bem. Então eu vou para ali. Vamos. Isto daqui é outra coisa, é mesmo bonito. Então não é que é mesmo? Às vezes precisamos de mudar de lugar para vermos as coisas de uma outra forma. Completamente. Eu estive 3 dias virado ali para o Museu do Calçado e esqueci-me completamente que atrás de mim havia um mundo. Na verdade, só podemos compreender o outro se nos pusermos nos seus sapatos. E se nos pusermos ao caminho? É preciso Claro. viajar, é preciso conhecer. Viajar, conhecer e, sobretudo, tomarmos consciência de que nos dias de hoje ainda há muita gente que anda descalça. No mundo árabe, não sei se sabem, os muçulmanos consideram os sapatos uma coisa imunda, suja, e é por essa razão que quando eles entram nos locais de culto, deixam os sapatos cá fora. Na antiguidade desenhava-se a imagem do inimigo na palmilha, que era para estarem sempre a pisá-lo. Mesmo mais recentemente, em 1991, quando desenharam a imagem Bush-Pai no chão, num local bem movimentado para que toda a gente por ali passasse e pisasse. E não convém não esquecer que 10 anos mais tarde, o Bush, mas não o pai, o filho, foi ao Iraque e durante uma conferência de imprensa foi surpreendido pela atitude de um jornalista, uma atitude inesperada. O que é que foi? Ele tirou um sapato, lhe o atirou com toda a força, gritando: "Isto é um beijo de despedida, espécie de cão." O Bush apanhou o sapato, calmamente, olhou para ele e com ironia disse: "A única coisa que eu posso dizer sobre isto é que é um número 42. Não é curioso? O sapato vai ganhando outro significado à medida que mudamos de lugar. Lá longe, na China, o sapato significa a harmonia do casal. Se entrarmos por aí, há muitos mitos de pés e sapatos das mulheres oprimidas. Se não vejamos as geixas, a quem apertavam os pés com ligaduras para que o pé não crescesse. E até as mulheres que tivessem o pé estreito diriam que eram as mais inteligentes. E a própria Cinderela com o seu sapato tão pequenino que não cabia no pé de mais ninguém. A história da Cinderela faz-me sempre lembrar um amigo meu, o Antunes. Era uma pessoa muito especial e tinha hábitos muito estranhos. Por exemplo, ele quando ia comprar sapatos fazia questão de comprar sempre um sapato 2 números abaixo daquilo que ele realmente calçava.
Ou seja, ele calçava 40 e queria levar sempre um sapato 38. Um dia a dona da loja, que era a dona Paula, encheu-se de coragem e quando ele ia a sair a arrastar os pés naqueles sapatos tão apertados, perguntou-lhe: "Ó Sr. Antunes, desculpe a minha curiosidade, mas isso deve provocar muita dor?" E ele disse: "Claro que sim, causa muita dor, desconforto, e então já para nem falar dos calos, que é uma dor horrível. Mas a senhora não imagina o prazer que eu sinto quando chego a casa e tiro os sapatos." Meu caro, eu vou ter que me ausentar, vou ter que andar, fica então no meu local de trabalho, está garantido. Faça só o caminho. Muito boa tarde, gostei de os conhecer, até uma próxima oportunidade. Eu também vou dar corda aos sapatos. Foi um gosto. Até um dia. A fula é minha. A fula é nossa. O caminho, esse é vosso. Bota, sapato. Bota, sapato. Bota, sapato. Bota. Queres saber de minha vida? Calça meu sapato. Quantas calças? 39. Então, depende. Depende, sim. Depende do calçado. Quer saber da minha vida? Calça os meus sapatos. Quanto calças? Eu, 38. E tu? Eu? Acho que são 45 até. Yo nací a 6.715 kilómetros de aquí, del otro lado del Océano Atlántico, en Venezuela. Eu nasci a 6.424 kilómetros daqui, em Angola. Und ich bin 2244 Kilometer in Berlin, Deutschland geboren. Nicalio a 7.841 kilómetros, a Moçambique, nem moçambicana. Para que saibam, Portugal cabe 14 vezes em Angola. E a Alemanha tem 8 vezes a população de Portugal. Moçambique tem 43 dialetos e 41 línguas nacionais. Na Venezuela, para eu chegar à praia, demoro 8 horas de carro. Eu levei 10 horas de voo direto, Maputo, Lisboa. Eu demorei 7 horas e meia de avião de Luanda a Lisboa. E nunca mais lá voltei. Já estou cá há 42 anos. Acho que se lá voltasse, não ia conhecer nada. É que eu vim em plena guerra. Eu demorei 2 dias. Eu saí da Venezuela a pé a Colômbia. Logo apanhei um avião a Bogotá. Logo apanhei um avião a Madrid. E logo apanhei um avião a Porto. Mas foi um avião. Eu vim de Berlim a São João da Madeira de bicicleta. Bicicleta! Demorei várias semanas. E com tanta chuva, fiquei mesmo molhado até as cuecas. Para proteger as meias, eu tinha que pôr uns sacos de plástico por volta dos pés, porque os sapatos passaram dias sem secar. Ah, mas na Venezuela não dá nem a pé nem de bicicleta. É preciso passar o oceano inteiro. Na Venezuela eu tinha muitos tipos de sapatos. Salto alto, salto raso, bota, sapatilha, chinheiro. Quando estava a preparar para mudar toda a minha vida para Portugal, pedi a minha filha Ivana que pusiese todos los zapatos en una mala. Só que cuando llegué a Portugal, percibí que ela solo trouxe los de ela e o irmão. Ou seja, todos meus sapatos ficaram na Venezuela e eu solo o que tinha nos pés. Mas mudaste para a cidade certa. Em São João não faltam sapatos. É verdade. Eu, quando era criança, vivia em Luanda. Então fazia os meus próprios chinelos. Chinelos sola de pneu de carro. Punha o pé em cima, com uma faca, cortava a volta. Mas como andávamos muito a pé, o chinelo às vezes rebentava-se. O que é que fazíamos? Durante a noite punhamos um bocado de cola, uma pedra em cima e deixávamos secar para calçar no dia seguinte. Como éramos 3 irmãos, o meu pai não tinha muito dinheiro para comprar calçado caro. Então mandava-nos fazer o nosso calçado um sapateiro. E era sempre com 1 ou 2 tamanhos acima. E era só para calçar ao domingo. E não é que ele só nos mandava fazer outros quando aquele estava mesmo apertado. Era
Era forreta ou não era? Era forreta. Muito. Eu era gêmea. A minha irmã era tal e qual eu. Mesma altura, mesmo andar, mesmo olhar. Só que ela tinha um pé maior que o meu. O que é que acontecia naquela altura? Os meus pais não tinham condições. Eu não sei se vocês sabem, o africano gosta muito de fazer filhos. Nós éramos muitos. E o meu pai comprava um par de sapato para mim e para minha irmã. Eu ia à escola de manhã e a minha irmã ia à escola de tarde. Quando chegasse a hora do almoço, eu tinha que sair da escola a correr. Mas a correr mesmo, que é para poder chegar a casa, para trocar o sapato com a minha irmã poder ir à escola. É que às vezes eu me atrasava e chegávamos a trocar o sapato também de caminho. Não sei se vocês sabem que o sapato que as duas calçávamos não servia nem a mim, nem a ela. Só tínhamos um único par de sapato para as duas. Então, eu sempre tive vários sapatos, mas passei a maioria da minha vida de meias. Porque, não sei se vocês sabiam, mas na Alemanha as pessoas descalçam os sapatos antes de entrar em casa. É mesmo normal ver um monte de sapatos alinhados em frente da casa e normalmente ninguém rouba. Aí é? Eu via isso lá em Moçambique, mas nas mesquitas. É verdade. Sim. E na religião cristã, temos um dia muito importante. Dia 6 de dezembro, dia São Nicolau. E na véspera, as crianças têm que limpar os seus sapatos para os deixarem bem limpinhos para que no próximo dia receberem presentes. E no ano, eu estava curioso para ver o que aconteceria se eu não limpasse os meus sapatos. Pois no próximo dia, quando fui ver, tinha os sapatos cheios de batatas. E depois apercebi-me que tinham sido os meus pais que me castigaram por não ter limpo os sapatos. Eu não trabalho no calçado, mas eu vim para São João da Madeira para me colocar nos sapatos dos outros. Como sou voluntário da Cruz Vermelha, tenho que saber calçar o sapato, mas não calçar a meia. A mim, se me tapassem os olhos e me dessem muitas voltas, eu ia saber sempre quando chegasse a São João da Madeira. Basta-me olhar para as chaminés de tijolo. Eu vim para São João da Madeira há pouco tempo e não conheci nenhuma dessas fábricas. Para mim, a chaminé é o sítio onde as cegonhas fazem o seu ninho. E eu vim a São João da Madeira para fazer o meu ninho. Só tal e qual as cegonhas. Eu, quando cheguei a São João da Madeira, meu primeiro trabalho foi uma fábrica, só que ela não tinha aquela chaminé. Mas quando estava a trabalhar em uma máquina, eu, como digo, punha a matéria-prima à máquina, olhava a janela e veia aquela cegonha. Se estava a fazer calor, ela protegia o filho. Se estava a fazer frio, aquecia. Mas nunca me queixei nem do frio nem do calor. Aqui da casa de onde eu moro, consigo ver exatamente a mesma chaminé. E não sei se vocês sabiam, mas as cegonhas podem dar volta ao mundo, mas regressam sempre ao ninho que construíram. Verdade. Eu gostava era de ser uma cegonha, assim daqui para fora no inverno. Morro de frio em Portugal. Vocês sabem o que é que eu tenho mais saudades? Não. Do calor de Angola! Claro. Ai, e eu, do calor do meu Moçambique! E eu do calor da Venezuela. Bem, eu não me posso queixar, estou mesmo habituado ao frio. E então, Rufo, de que tens saudades tu? Saudades? Acho que é andar de comboio em Berlim. E tu? Praia, água quente, calma, as frutas. Ai, as frutas! A mim nem me perguntem, porque eu tenho saudades de tudo. Das nossas praias, das comidas e do funge. Funge? Sim, do funge. Mas o meu pai dizia que isso parecia cola de sapateiro. Não! Funge! Funge é uma folha de mandioca que faz numa panela como esta, com água a ferver, bate-se. Isso come com o quê? Uma de galinha. Uma de galinha, calulu. De carne. Também serve para churrasco. Peixe. Mas churrasco com mandioca. Churrasco. Para fazer arepa. Não, mãe, não temos churrasco nada também disso. pode fazer Não, com dá para isso. colar os sapatos também. Já agora podemos fazer um churrasco, já que temos o funge. Não, churrasco é churrasco. O funge. Churrasco com funge. Jerusalem y Kayalami y los dolores Amena Jerusalem y Kayalami. A ver, una de Venezuela, por favor. Ahí Caramba, ya se oscurecieron mis días. Al sol volvió mi alegría cuando menos lo esperaba. Triste mañana sentí perder un tesoro. Mi caballo evolucionó donde yo siempre coleaba. No hallaron en el potrero,
Da Alemanha, tem que ser, da Alemanha. Rufus também quer uma canção. Alemã. Vou chamar o Cláudio que tu traz uma guitarra. Tá, Cláudio. então é para tocar. Guitarra para o Rufus. E como é que se dá a falar? E como se dança Não se alemã? dança. Música alemã. Tem que ser mesmo parada, só ouvir como se fosse música clássica. Ok? Ai, vou Mas bater não vai fundo. ser, não vai ser. Eu vou bater fundo. Vai batendo fundo, batendo fundo. Gestern Nacht ist meine Freundin explodiert. Ich hatte nicht damit gerechnet, darum bin ich blutverschwemmt. Wer konnte ahnen, dass sie so reagiert? Gestern Nacht ist meine Freundin explodiert. Tá quase batido. Rufus, para aí. Eu também quero uma música. Dá a guitarra ao Cláudio que ele vai tocar uma música para mim. Toca aí, Cláudio. Toca. Qual é? Toca aí. É uma bonita. Eu conheço Se necesito una boca de gracia, una boca de gracia, dame a ti, ay, arena, ay, arena, por ti seré, por ti seré, por ti seré. La la bamba, la la bamba, la bamba, la bamba, Eu não pertenço aqui. Não. Eu sou a filha que pôs sapatos todos entre uma mala quando saí da Venezuela e me esqueci de pôr da minha mãe. No meu lugar, devia estar abrindo, mas fui constantemente para o filhote na semana passada. Não nasci aqui. Nunca trabalhei no calçado. Aliás, nunca trabalhei. Ainda estou a estudar. E esta na minha vida, no meu lugar, na minha idade, no meu peso. Sempre que me ouvirem falar, tentem imaginar a Lorinda. Eu nasci nos sapatos. Eu também nasci nos sapatos, mas nasci sem sapatos. Nos sapatos nascemos todos. Foram os sapatos que nos fizeram. Foram os sapatos que nos fizeram a nós ou foram nós que fizemos sapatos? Nós fizemos sapatos e os sapatos fizeram-nos. Da mesma maneira que eu nasci nos sapatos, mas vivi sem sapatos. Os meus primeiros sapatos foram aos 13 anos. Foi a minha madrinha que me deu para ir comungar. Os meus foram aos 11, quando a PSP veio para a Vila São João na Madeira, proibiram a gente andar descalços. E os meus pais compraram-me os tamancos. E eu, com medo que nos roubassem, dormia com eles debaixo da cabeça. Eu andava sempre descalça. Um dia o patrão atirou umas formas aos pés, fez-me sangue e eu fugi e não voltei mais. A mim batia-me nos dedos. A minha era a mestra que me dava com martelo nas mãos. Mas aprendi e fui para a gaspiadeira de primeira. Eu comecei como gaspiadeira de segunda. Eu também comecei como gaspiadeira de segunda, mas depois passei para a gaspiadeira de primeira. Então também passei para a primeira, mas era para isso que comecei como segunda, só que o cartão que dava para aumentar o ordenado. Com o cartão de primeira havia um aumento de 5 escudos no ordenado. E eu levava trabalho, trabalhava noite dentro para ganhar mais algum. No calçado ganha-se muito pouco. É uma meia arte linda, mas não dão valor. Nem os patrões, nem ninguém dá valor ao trabalho que o sapato dá. A gente não consegue vencer o patrão, mas também o patrão não consegue vencer a gente. Há mais ingratos do que sapatos. Eu tinha um patrão que era muito bom para mim. Ele dava-me um pequeno almoço, porque eu passava muita fome. Passavas muita fome. E ainda hoje, como tudo a sardinha, não deixo nada para os gatos. Só comia arroz ao domingo. Quando eu comecei a trabalhar em criança, eu fazia recados. Eu, de manhã ia à escola, e à tarde ia buscar fibelas e pregos e grifar palmilhas.
e eu comecei a trabalhar na chapelaria. Depois a fábrica fechou e eu fui para a gaspeadeira. Como já sabia cozer à máquina, foi mais fácil aprender a gaspear. Foram 29 anos de gaspeadeira, 5 anos de chapeleira e hoje sei fazer um sapato do início ao fim. Eu também sei fazer sapato do início ao fim. Eu também, se for preciso, hoje, ainda faço um sapato do princípio ao fim. Eu, ainda hoje, sou muito perfeitinha, mas não sou despachada. A mim raramente tenho um sapato para trás. Mas o sapato, para ser bem feito, precisa do seu tempo para ficar bem feito. São 8 horas nesta posição. Ai, se uma pessoa se distrai. Ai, se uma pessoa se distrai. Eles acham que o acabamento nos vem substituir a gente. Só gostava de ver uma máquina a substituir o acabamento. Ui, devia ser bonito. O acabamento nunca pode ser substituído por uma máquina. Isso é impossível. No acabamento é onde se mima o sapato. É onde se mima o sapato, exatamente. E depois é preciso embalá-lo. E depois é preciso despachá-lo umas em cima das outras e vamos embora. Ai, despachar umas em cima das outras já à cabeça e levá-las para a estação e para os correios. Levei tanta tarifa à cabeça, tanta. Andei tanto, que os sapatos pareciam que andavam a pedir pão. Isso não é tanto assim, porque a Vila São João da Madeira é muito pequenina. Dava sim, ui. E voltava, e voltava, e voltava. Quantas vezes? Andou-se muito e passou-se muito, mas mais vale um sapato roto do que o pé formoso. Todo sapato roto tem a sua história. Todo sapato lindo vira chinelo velho. Mais vale estragar sapatos do que lençóis. Como dizia a minha avó, quem espera por sapatos defuntos anda a vida toda descalço. O pé do pobre entra em qualquer sapato. É como diz o outro, sempre tive pena de mim mesmo, porque não tinha sapatos, até que um dia encontrei um homem sem pés. Foram dias amarguradas, foram. Nós fizemos tanta coisa bonita. Foram vidas amarguradas, mas não morríamos de aborrecimento. Ai, foram vidas muito amarguradas, mas gostava mais do que estou a gostar agora, da reforma. Quando trabalhava, tinha mais saúde, agora ando sempre doente. Ai, é a vida. Ai, a vida. Ai, eu nasci nos sapatos. Nascemos todos. Pois é. Este é o mapa das nossas vidas, a cronologia dos nossos caminhos. Quando começamos este projeto, ninguém se conhecia. Alguns talvez tivessem cruzado no multibanco ou a atravessar a praça a Luís Ribeiro. Alguns sobreviveram nestas ruas, outros acabaram de chegar. Boa tarde. Eu fui de CTTs toda a minha vida. Podia haver uma ou outra cara conhecida, mas, na verdade, ninguém conhece a vida de uma pessoa até calçar os seus sapatos. Não é assim que se costuma dizer. Quem vê sapatos não vê caras, e quem vê caras nem sempre... Bom, este é o mapa das nossas 30 vidas, aqui todas misturadas. A cronologia de 30 participantes, 30 pessoas, 30 caminhos, milhares de escolhas, contratempos, bifurcações, becos que parecem não ter saída. Conheço todos os caminhos, os atalhos e os becos sem saída. Eu não. Eu conheço o caminho dos outros pelo cheiro dos seus sapatos. Eu moro em São João da Madeira há 6 anos. Eu vim para cá por causa da minha filha. O caminho dela tomou conta do meu. E esse caminho já tinha sido tomado pelo meu primeiro filho. Quando ele a viu pela primeira vez, a minha filha trouxe-me para cá em outubro de 2015, a data em que ela nasceu. Olha, a 15 de outubro de 72 foi quando eu comecei como carteiro até 15 de outubro de 2019. Quando Zé Manel começou como carteiro,
Em 1972, já a Isabel tinha 24 anos, 2 filhos e trabalhava desde os 11. Eu tinha de andar sempre impecável, da cabeça aos pés. Os sapatos tinham de andar sempre engraxados, a farda toda arranjada, o cabelo todo cortadinho para não sair de boné. Boné? Bonés pelo ar, quando a São Joanense se tornou campeã nacional de futebol em 1966. Nessa altura ainda jogava o Almeida, aquele que tem um restaurante Ali na Rua Dourado, em frente ao Paris Tropical. Isso. E mais tarde, anos mais tarde, jogava o Sousa, o que trabalha ali na Tabacaria Glória. Sim, que uma na Praça Luís Ribeiro, outra na Avenida Liberdade. Mas ele é meu primo. Ok. Então, em 1966, quando a São Joanense se torna campeã nacional, a Liz tinha 4 anitos. Durante toda a infância, a mãe vestia-a completamente de branco, para a impedir de brincar e de sujar-se, e calçava-lhe sempre um sapato um número abaixo, para a impedir de correr à vontade. Um dia, a Liz fechou-se num galinheiro que tinha assim um chão coberto de carvão e pintou-se dos pés à cabeça. Quando chegou a casa, levou a tarefa da sua vida. Mas também foi nesse dia que a Liz teve o gosto pelas belas artes. Hoje em dia é artista, expõe em várias galerias, mas ela teve um sério problema no dedo mindinho do pé, por usar os sapatos demasiado apertados. E hoje em dia tem de usar uma prótese de borracha para aliviar as dores. Mas a cadela comeu-lhe a prótese. 2 semanas. Um dia, o chefe viu-me com os cabelos de fora do boné e disse-me para ir cortar o cabelo. Como não tinha dinheiro, deu-me 5 escudos. Fui ao barbeiro e com o que sobrou, comi maçãs de marmelada. Quando ele me pediu o troco, eu disse, troco? Não tenho, mas o cabelo está cortado. Já posso trabalhar? Eu sou ator profissional. Nasci a 14 de fevereiro de 1978. Olha, foi no ano em que eu fui para a tropa. A minha mãe queria que eu me chamasse Valentim, mas o meu pai trocou-lhe as ideias e acabou-me por chamar Miguel. Eu fui para a tropa em 1997. Se calhar devo ter limpo uma das tuas armas, Zé Manel. Eu também estive lá há pouco tempo. Fui carteiro toda a minha vida, andei por estas ruas todas, os meus pés conhecem esta cidade como a palma das minhas mãos. Então, a 30 de dezembro de 1964, nasce o António, mas o seu pai só o registra a 1 de janeiro de 1965, para tentar adiar a sua ida para o ultramar, caso ainda houvesse guerra, nos 18 anos seguintes. Dei todas as notícias que possam imaginar. Corri, pedalei, nadei, fiz tudo para dar notícias o mais rápido possível, telegramas e mais telegramas. Em 1970, quando a Aldina entra pela primeira vez na fábrica de calças, já o Daniel dava o salto para a Suécia, para fugir à guerra, mas o dinheiro só o deixou chegar até a França, onde viveu vários anos. Na minha vida, dei mais notícias más do que notícias boas. Na altura da guerra, todos os dias trazia más notícias. Já conhecia o envelope, o endereço e o peso das más notícias. Um dia entreguei a uma mãe a carta com a morte do seu filho. Sentia pelo peso, vi logo do que se tratava. Deixei a carta e quis vir logo embora. E ela disse, espera, eu não sei ler, pode ler para mim? Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Eu gostava de vos contar sobre tantas vidas aqui, pessoas, cruzamentos, mas essas pessoas entram no espetáculo sem entrar. A minha bicicleta era a minha companheira. Toda a gente me via passar, toda a gente me conhecia. Um dia parei para dar um beijo àquela que é agora a minha esposa. Parei a bicicleta no portão e dei-lhe um beijo. Quando me virei, a minha bicicleta tinha desaparecido. Até hoje foi o beijo mais caro da minha vida. Eu não tenho tempo para vos contar tantas histórias, tantas vidas. Pensar em construir um museu é também guardar no futuro todo o nosso passado. Fazia isto tudo com as mesmas botas.
As botas da farda, que tinham de estar sempre impecáveis e engraxadas. Podia estar sem ar, podia estar com fome, podia estar como estivesse. Que as minhas botas estavam todos os dias engraxadas e impecáveis. Tenho orgulho nisto e na minha farda completa e no meu dever da minha profissão. Entre bifurcações e decisões, entre pés descalços, sapatos rotos, costas cansadas, encontramos-nos a meio da estrada. Gaspeamos histórias, falamos sobre tempos, atravessamos continentes, cruzamos fronteiras e fizemos amigos. Falamos do que fomos e do que gostaríamos de ter sido e imaginamos um mapa que nos guiará até ao futuro. Daqui a 3 semanas, o José António, que nasceu em 1952, vai nascer duplamente como avô. A sua filha irá trazer ao mundo 2 meninas gêmeas, verdadeiras. Ele contou-me que as imagina como 2 bonequinhas. E nós, claro, já tratamos de lhes fazer os seus primeiros sapatinhos. Vamos dar corda aos sapatinhos? Corda aos sapatinhos. Olá a todas e a todos, sejam bem-vindos ao Museu do Calçado. Eu sou a Ana e a minha colega é a Teresa, e nem eu nem ela somos guias do museu. E também não somos atrizes. Sim, também não somos atrizes. Também não trabalhamos no calçado. Eu trabalhei, mas é verdade, agora nenhuma de nós trabalha no calçado. Também não sabemos muito bem o que é que estamos aqui a fazer. Exato, quer dizer, sabemos o que temos para fazer, mas agora, pensando melhor, não sei porque é que nos metemos nisto. E acho que não estou a mentir se disser que estamos as duas com medo. Estamos, mas não é com medo do museu, é com medo de vocês. Quer dizer, não é com medo que nos façam mal, não é isso. Mas a verdade é que isto de estar aqui a falar dá algum medo. E também é preciso que saibam que tivemos pouco tempo para ensaiar. Já que falas nisso, é preciso dizer que este texto que estamos a dizer só nos foi entregue na semana passada. Isso não significa que tenha havido poucos ensaios. O problema é que havia muitas histórias. E nas histórias, cada um sabe onde lhe aperta o seu sapato. Então, durante os ensaios, passávamos horas a falar de sapatos. E de histórias. E de dores. E de apertos. E de vidas. E de nós. E de nós, sim, é verdade. Começávamos a falar de sapatos e acabávamos a falar de nós. De cada história que um sapato conta. E das histórias que nos fizeram chegar até aqui. E descobrimos que somos muito mais parecidos do que achávamos. Sim, muito mais parecidos. Mesmo quando somos diferentes. No fundo, somos muito mais iguais. Muito mais iguais. Por mais diferentes que sejamos, todas as pessoas gostam que o seu trabalho seja reconhecido. Ninguém gosta de ser maltratado. Ninguém. Toda a gente sonha em dar melhores oportunidades aos filhos. Toda a gente teve sonhos. Eu também. Todos se riem quando alguém tropeça. E por isso é que, por mais diferentes que sejamos, há momentos em que as nossas vozes falam ao mesmo tempo. Como agora. Como agora. Sim, como agora. Se visitarem o museu, vão descobrir que esta é a última sala da exposição. Ao longo do museu, poderão aprender sobre a história do sapato. O seu processo de fabrico. A sua evolução ao longo dos tempos. Até aos grandes estilistas e sapatos que são verdadeiras obras de arte. E depois, o museu acaba. Não acaba. Acaba sim, o museu acaba. O edifício acaba. Depois desta sala não há mais nenhuma, sim, mas o museu não acaba. O Museu do Calçado não acaba porque a história do calçado ainda não acabou. O museu pode servir para guardar uma parte da história, pode servir para guardar o passado, mas o calçado é presente. O calçado são milhares de pessoas.
O calçado é uma indústria inteira. O calçado é esta cidade toda. Somos nós, mesmo que não trabalhemos no calçado. O calçado são os nossos pais e podem ser os nossos filhos. O calçado é quem nos compra o pão na nossa pastelaria ou quem paga as aulas de capoeira. É o calçado que nos põe a mexer, que mexe connosco, que mexe com isto tudo. Por isso não se pode dizer que o calçado acaba, porque não acaba. É muito triste pensar nisso dessa forma. É triste pensar que isto poderá ter um fim. Quando trabalhei no calçado, cada dia era um castigo. E, no entanto, foram os anos mais felizes da minha vida. Talvez nem todas as pessoas consigam entender isto. Não sei se está aqui alguém que tenha trabalhado no calçado. Está? Quem trabalhou, talvez saiba do que falo. O cheiro das peles quando se entra na fábrica. A nossa máquina ali, à nossa espera. Os desabafos, as amizades, os sapatos a passarem pelas mãos. Saber que da minha mão não saía nada mal feito. Ver aquele puzzle todo a construir-se, a ganhar dimensão, dar o acabamento, mimar o sapato até ser embalado. Cada dia era um castigo, sim. 8 horas ali na mesma posição. As intrigas, os abusos de poder, a pressão para ser mais rápida. E, no entanto, aquela felicidade toda de estar a fazer algo que vai ser útil a alguém, que vai servir, que não vai apertar e que não vai fazer ferida. E até quando? Até quando o quê? Até quando sobreviverá tudo isto? O meu pai era contabilista. Passaram-lhe centenas de empresas pelas mãos. Números, vendas, balancetes, relatórios e também empréstimos, moratórias, insolvências, encerramentos. É uma fase. É sempre assim. E depois dá a volta. Dá sempre a volta. Às vezes demora mais, outras vezes demora menos. Olha que é uma fase. Sabes quanto custa fazer um bom sapato? Sei quanto custa e sei como me custa. E podes pagá-lo? Eu não. Mas há quem possa. Olha que é uma fase. Eu não consigo imaginar o que os chapeleiros sentiram quando a indústria acabou. Atenção. Um sapato não é um chapéu. Toda a gente consegue andar sem chapéu, mas ninguém consegue andar sem sapatos. Tu podes pagar o preço de sapatos feitos por mãos? Eu não, mas há quem possa. Olha que é uma fase. Eu tenho medo. Tens medo de quê? Do futuro. É não parar de caminhar. É seguir o caminho dos que vieram antes de nós e continuar a desbravá-lo. É pôr um pé à frente do outro e não parar de caminhar. Seguir caminho. Espera! Onde vais? Não sei, eu vou só... Mas sabes o caminho? Caminho? Não, eu só estava... Então como é que consegues ir tão depressa se não sabes para onde vais? Não sei, eu ia... Desculpe, tens razão. Deves ir. Eu só estava com medo porque... Posso continuar? Sim, acho que sim. É só porque nunca ninguém foi por aí. Por aqui. Nunca ninguém foi por aqui. Não. Normalmente paramos aqui, damos a volta para trás. Nunca ninguém atravessou para esse lado. Então não sabe o que é para lá? Eu imagino muitas coisas, mas nunca fui. Mas acho que deves ir. Espera! Mas onde é que ele vai? Ele vai atravessar, vai até o outro lado. Mas sabes o caminho? Caminho não. Estava a pensar e depois vejo o que é para lá. Mas pelo menos tens que saber o caminho. Tens bússola. Bússola? Sim, uma bússola para te poderes orientar. E o mapa? Tens o mapa? Dizem que só podemos sair daqui com o mapa, para depois sabermos como voltar. E olha, vais com esse calçado. Vais chegar lá cheio de bolhas. Posso parar para descansar. Eu não estou com pressa para chegar a lado nenhum. Bem, assim sendo, nem pensar. Acho que se queres seguir caminho, deves ir quanto antes.
Não tem de ser assim tão depressa, ainda te perdes e depois não sabes como voltar. Eu nem sei se quero voltar. Não queres? Não queres voltar? Mas olha que é sempre importante sabermos o local de onde partimos. Sim, é sempre importante sabermos o local de onde partimos. O problema é quando ficamos demasiado tempo no mesmo lugar, começam a crescer raízes nos pés. Disseste raízes? Sim, raízes. Começam a nascer raízes nas palmas dos pés, furam ao sol do sapato e enterram-se na terra. Já me aconteceu a mim. Por isso é que, tempos a tempos, eu mudo de lugar. A mim também já me aconteceu. Queres ver as minhas? Quando tinha a tua idade, também achava que podia voar, mas como não parti na altura certa, em vez de asas, cresceram-me raízes nos pés. Sabes, as minhas raízes são portáteis e não sou daqui. Não és daqui? Não és daqui? Não sou daqui. Parti do local onde eu nasci e por onde passei foram crescendo raízes. Mas as raízes ficaram sempre atrás de mim. Eu não sei nada de raízes, mas sinto umas cócegas nas omoplatas. São asas. Deixa ver. Ui. Pois são. São umas asitas que estão a crescer aqui. Vê-se muito bem. Uma de cada lado. Asas? Isso é impossível. Nunca está a ouvir. São asas, são. Tenho a certeza. Quando tinha a idade dele, também me nasceram umas asas. Sempre que dançava. Eu queria ter sido bailarina, mas depois fui para os sapatos. As asas não cresceram mais e passei a desenvolver magia nas mãos. Magia nas mãos? E o que é isso? É tocares uma coisa e ela se transformar. Nunca viste? Não. Não acontece a todos. Tenho mãos mágicas. Por isso é que as minhas asas não cresceram mais. Passei a desenvolver magia nas mãos. E quanto mais magia me saía das mãos, mais raízes cresciam nos pés. Acho que não deves perder tempo. Acho que deves ir o quanto antes. Achas que lhe podem crescer raízes? Acho que se queres descobrir o que está do lado de lá, deves ir. Mas vai deixando umas migalhinhas no chão, para depois saberes como voltar. Mas olha, não te preocupes. O caminho tem sempre dois sentidos. Ele vai e há de voltar. Comigo foi assim. Faço longas caminhadas. É o local onde posso esticar as raízes, desorientar. E se eu não quiser voltar? E o que é que gostavas de fazer? Gostava que me crescessem as asas de me dançar. Desculpa, como é que te chamas? Santiago. Santiago. Vês, Santiago é o nome de um caminho. Deves ir. Tens o mundo todo à tua espera. E se não correr bem? Voltas. Queres ir espreitar? Quero ver onde vai dar esse caminho.